Olá, meus irmãos, meus amigos, Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Você de qualquer parte do Brasil, Deus abençoe a todos abundantemente. Eu tenho orado constantemente por vocês, tenho feito orações e eu tenho inclusive pedido às pessoas que mandem para nós, através do WhatsApp, o nome da sua família ou o sobrenome da família, para eu colocar na oração. Eu tenho orado para Deus consagrar a sua família. Eu sei que nós estamos no segundo semestre de 2022 e daqui para frente nós queremos, precisamos e lutaremos para ver coisas grandes acontecerem na sua vida. Você precisa de algo de Deus, você precisa de uma bênção de Deus na sua casa, de uma bênção de Deus na sua família. Você precisa de um milagre de Deus na sua vida ou na vida de alguém da sua casa. Então, se você precisa, estamos aqui para ajudar você. Estamos aqui para orar por você. Inclusive, nessa consagração, às vezes as pessoas colocam aí, escreve na descrição do vídeo. Não, eu prefiro que você mande pelo nosso WhatsApp. Mande os seus pedidos pelo nosso WhatsApp. Vou deixar aí o WhatsApp aparecendo. E eu quero que você me manda aí pelo WhatsApp. E aí eu vou estar orando por você, colocando, consagrando, né, a sua vida na presença do nosso Deus e pedindo ao Espírito Santo para abençoar você abundantemente, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui um pouquinho para falar com vocês aqui de um texto da Bíblia Sagrada que vai certamente nos ajudar. Eu tenho falado muito sobre a salvação da alma, gente. Isso tem tocado meu coração. Aí algumas pessoas perguntam, pastor, quando o senhor fala da salvação, é porque Jesus está voltando? O senhor sente que Jesus está voltando, pastor? O senhor percebe pelos acontecimentos do mundo que Jesus está voltando? Deixa eu te responder essa pergunta de forma bem simples. Olha só, gente, nós temos dois eventos que irá acontecer, tá? Dois eventos. São eventos diferentes, porém interligados. Desde que o mundo voltou a existir, depois do dilúvio, o Senhor Deus determinou que esse mundo iria acabar. Ok? Então, nós temos dois eventos, chamado o fim do mundo. O fim do mundo, desde os tempos de Noé, já foi proclamado por Deus que o mundo teria um fim. Ok? Então, quais são os sinais do fim do mundo? Guerra, fome, peste, terremotos, enfim, essas coisas são sinais do fim do mundo. São sinais do fim do mundo. Então, esses sinais vêm acontecendo desde que Noé saiu da arca, já começaram a acontecer sinais. Então, guerra, fome, peste, terremotos são sinais que o mundo terá um fim. Perfeito? Agora, nós temos um outro evento que aconteceu, que foi o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Marcou um outro momento na história. E aí nós temos o segundo evento chamado a volta de Jesus Cristo, para levar os fiéis, para buscar os fiéis, para buscar a sua igreja e levar de volta para Deus, para o jardim onde Deus criou o ser humano para estar, chamada a volta de Jesus. Então nós temos em Mateus os sinais da volta de Jesus. Quais são os sinais da volta de Jesus? Aí a Bíblia Sagrada diz que, aí eu teria que ler aqui para a gente entender os sinais da volta de Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 14, diz que Jesus só vai voltar, tá, quando nós tivermos o evangelho for pregado em todo mundo. Então, avanço do evangelho, da pregação do evangelho genuíno, porque hoje nós temos pessoas falando de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Tá? As pessoas hoje, elas se
promovem pastores, elas se promovem pregadoras do Evangelho, elas se promovem no altar. A Bíblia Sagrada diz, e este Evangelho do Reino será pregado em todas as gentes. Quando ele disse, e este Evangelho do Reino, ele usou o pronome demonstrativo. Este Evangelho é o Evangelho que ele deixou, que tem que ser pregado em todos os lugares, e aí o fim viria. Então eu tenho aqui, os sinais do fim dos tempos e os sinais da volta de Jesus. O mundo não acaba sem Jesus voltar. E Jesus não volta e o mundo continua. Não, quando Jesus voltar, o mundo terá o seu final pré-estabelecido. Então, quais são os sinais da volta de Jesus? Mateus 25, 24, 29 diz assim: e logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então haverá um tempo de tribulação. Sabe o que é tribulação? É uma angústia. É algo no coração do ser humano. Eu até vejo que hoje a humanidade está vivendo uma angústia interna, uma coisa, uma chateação, sabe, uma depressão interna. Não é a depressão causada por fatores genéticos dentro de si ou causada por alguma química do organismo. Também não é a depressão causada por fatores externos. Parece uma coisa espiritual que as pessoas estão vivendo, uma opressão espiritual. Podemos chamar isso de tribulação. Então Jesus disse que haveria tribulação. Depois ele disse, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e a potência dos céus serão abalados. Aqui ele está falando, e aí eu vou para Lucas, capítulo 21, versículo 25, que ele vai explicar um pouquinho mais de detalhe para nós. Ele vai dar para nós alguns detalhes aqui sobre a vinda de Jesus, tá? Ele vai dizer assim, a volta de Jesus, quando Jesus estiver voltando, haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, tá? Então, olha só, se você quer saber se Jesus está voltando, não é para você olhar para as guerras, peste, fome, terremotos. Esses são sinais do fim do mundo. Significa que o mundo está chegando ao fim. Mas, ao mesmo tempo, porque um evento está ligado ao outro, se o mundo está chegando ao fim, se o mundo vem chegando ao fim, então, a qualquer momento, Jesus vai manifestar. Os sinais do fim do mundo são sinais que, necessariamente, eles têm que ir acontecendo e eles não têm como acontecer num só dia. Porque, por exemplo, como é que você vai ter num único dia guerra, fome, peste, terremotos? Não tem como. Não tem como ter todos esses sinais em um único dia. Só que os sinais da volta de Jesus, meus queridos irmãos, pode acontecer todos os sinais num único dia. Olha que coisa interessante. Volto para dizer, isso aqui é forte, hein? Os sinais do fim do mundo não podem acontecer num único dia. Por quê? Volta aqui. Quais são os sinais do fim do mundo, pastor José Maria? Sim, vou dizer. Quais são os sinais do fim do mundo? E Jesus falou em Mateus 24 que os sinais do fim do mundo seria guerras, Mateus 24, 6, guerras, tá? Guerras, que mais? Nação contra nação, reino contra reino, ok? Fome, terremotos em vários lugares, ok? Tribulações, ódio entre as nações, escândalos, traição e ódio, e falsos profetas, pessoas falando o que Deus não mandou falar. Tá? Então esses são sinais do fim do mundo. O mundo está caminhando para o fim. A iniquidade aumentaria dentro da igreja. Infelizmente, a iniquidade tem aumentado dentro da igreja. E isso reflete no amor dos cristãos. Muito bem. Então, o que eu entendo até aqui? Os sinais do fim do mundo não tem como acontecer todos num único dia, porque são sinais separados. Guerras, fome, peste, terremotos, falsos profetas, ódio,
iniquidade entre as pessoas. Não tem como acontecer num único dia. Já os sinais da volta de Jesus, quando Jesus estiver voltando, olha só, Lucas capítulo 21, verso 25 diz: haverá sinal, a volta de Jesus, os sinais irão acontecer no sol, na lua e nas estrelas, tá? Então os sinais da volta de Jesus irá acontecer no sol, na lua e nas estrelas. Deixa eu te perguntar, pode o sol, a lua e as estrelas passar por algum momento, complexidade, ou acontecer alguma coisa e no único dia? Pode. Você já pensou, de repente, a lua... Imagine comigo, o sol não se põe, a lua, ou de repente escurece tudo e de repente você vê a lua, aí o outro lado você olha e você vê o sol e de repente as estrelas em conflito. Ou seja, os sinais da volta de Jesus podem acontecer, todos os sinais, no único dia. Então, quando eu explico isso para as pessoas, e na terra haverá grande angústia, porque é por causa da perplexidade do bramido do mar e suas ondas. Então, veja bem, vamos dizer assim, alguém colocou assim, o fim do mundo, vamos pegar como exemplo o fim do mundo, uma pessoa que tem um problema cardíaco, ok? Problema cardíaco. Então essa pessoa, ela precisa de cuidado, você está olhando ela, você está olhando, qualquer sinal, você fala, opa, peraí, vamos levar no médico, qualquer dor, opa, vamos correr para o médico. A volta de Jesus, quando Jesus voltar, os sinais podem acontecer todos no mesmo dia, porque serão sinais no sol, na lua, nas estrelas e no mar. Eu nunca vi os pastores separar isso para explicar. Eles misturam os sinais do fim do mundo juntamente com os sinais da volta de Jesus. Então, por exemplo, tem a guerra lá na Ucrânia. A pessoa diz assim, olha, Jesus está voltando por causa da guerra. Não é a guerra que indica a volta de Jesus. A guerra indica o fim do mundo. Só que ao mesmo tempo, se o mundo está chegando ao fim, pensa comigo, se o mundo está chegando ao fim, significa que Jesus a qualquer momento aparecerá. Deu para entender agora? Então, meus amigos, eu fico de olho nos acontecimentos do mundo, guerra, fome, peste, terremotos. Eu fico olhando o que está acontecendo no mundo e eu fico de olho aonde? Olhando para o céu, olhando para o alto, porque a qualquer momento o meu Senhor Jesus pode manifestar os seus sinais da sua volta no sol, na lua, nas estrelas. Na terra haverá angústia. O que vai acontecer sobre a terra, na humanidade, é angústia. E aí haverá no mar o quê? O bramido do mar e suas ondas. Você já pensou o mar começar a bramir? Imagina que ondas gigantescas, porque o sol sofreu algum tipo de interferência, a lua, as estrelas. Haverá conflitos entre o sol, a lua e as estrelas. Então, por isso, eu afirmo a vocês. O que eu tenho que fazer, pastor José Maria? Eu acho que eu consegui explicar. Então, olha assim, ó. Tinha que ter um quadro aqui, mas eu não gosto de escrever no quadro. Então, eu gosto de explicar, eu gosto de dar informações para você pegar. Pensa comigo, então. Então, eu tenho os acontecimentos do fim do mundo acontecendo. Guerra, fome, peste, terremoto. Opa, peraí, nossa, está acontecendo guerra, né? Puxa vida. Então, quando acontecem as guerras, para onde eu olho? Para Jesus. Em quem eu me apego? Nos sinais da guerra? Não. Eu não me apego aos sinais das guerras, das fomes, das pestes, dos terremotos. Eu não fico olhando para isso. Os sinais vão acontecendo e eu preciso olhar para Jesus. É o que Lucas explicou. Eu preciso olhar para Jesus. Por quê? Porque a qualquer momento Jesus volta. Entendeu? E os sinais da volta de Jesus pode acontecer todos os sinais em um único dia. Consegui explicar, gente? Será que você entendeu? A minha explicação foi claro? Fui? Então, por isso,
Você tem que estar preparado. Então eu vejo guerra, fome, terremoto, peste, essas coisas acontecendo, a desorganização entre as nações, as pessoas brigando umas com as outras, discutindo umas com as outras, se degradando umas com as outras e sabe, ódio e tal. Eu vejo tudo isso, eu não fico olhando, meu Deus, ai meu Deus, olha lá, Jesus está voltando, não. Eu não fico olhando para as coisas, porque as coisas são sinais do fim do mundo. Então, eu vejo as coisas e olho para quem? Fico olhando para o coração de Jesus, para o Senhor Jesus Cristo. Porque a qualquer momento, o meu Senhor pode voltar. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com os sinais, e alguns pastores até pregam para você ficar preocupado com os sinais. E esquece de olhar para o seu Senhor, para o seu Salvador, que a qualquer momento ele volta. E se você não estiver preparado, você fica. Entendeu? Então, os sinais que acontecem, guerra, fome, terremoto, essas iniquidades, hoje tem, meu Deus, tem pastor falando cada coisa, gente, eu ouço porque eu sou obrigado por força do dia a dia nosso, a gente acaba acompanhando. Eu não sei se eu devo falar aqui ou não, irmão, pastor, meu Deus, tem pastor falando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, misericórdia, irmãos. Então olha só, olha para Jesus, por favor, meu senhor, minha senhora, por favor, não olhe para o homem, olhe para Jesus Cristo. Se você olhar para o homem, você vai cair. Se você olhar para Jesus, você vai ficar firme. Vamos olhar para Jesus e orar. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai. Ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso e Deus nosso, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, estende, meu Deus, as tuas mãos e tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia de nós. Somos falhos, somos pequenos, mas nós queremos ter os nossos olhos voltados para Ti. Nós queremos ter os nossos olhos olhando para os céus. Nós queremos ter os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, o nosso Pai. Ó meu Deus, nos ajuda a olhar para o Senhor. E não olhar para os homens, porque se olhar para os homens, Jesus, misericórdia. Deus, os homens têm cada dia seguido os seus próprios caminhos e os seus próprios entendimentos. Mas nós pedimos ao Senhor, nos ajude, nos oriente, nos faça amar, seguir, viver verdadeiramente a vida com Deus em Cristo. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, bendito seja Deus. Isso é importante, eu queria que você gravasse isso aí. Ou depois você assiste novamente. Eu vou voltar a falar desse assunto com mais detalhe, com mais tempo, né? Eu acho que talvez eu teria que falar no programa de domingo, para a gente ter mais tempo de explicar. Mas não olhe para as pessoas, tá? Se você olhar para o homem, você cai. E o objetivo principal do inimigo fazer com que haja escândalos, com que haja esses escândalos, ofensas, escândalos, é para enfraquecer você. O diabo usa as pessoas que têm o nome de Deus, carrega o nome de Deus, o nome de cristão, o nome de servos, servas de Deus. O diabo usa essas pessoas para fazer coisas que enfraquecem você. Aí você olha e fala, meu Deus, não, então eu não vou na igreja mais. Não faz isso não. Nós temos que olhar para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Tá bom? Vamos ficar firmes? Vamos? Então eu te vejo domingo, tá? Aqui às 10 horas da manhã, nosso próximo culto online. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até lá.